Bem-vindos ao ForLab, o podcast da ForC Bilingual Academy. Eu sou a Aline Rios, especialista de educação da ForC Learning. E no episódio anterior, uma fala da Sara ficou ecoando na nossa cabeça. A fala era: o aluno precisa investigar o mundo a partir dos próprios interesses. E essa não é só uma fala bonita, nós temos diversas maneiras de colocá-la em prática. E é isso que nós vamos trazer hoje nesse episódio. E ele está dividido em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos falar sobre as definições e o caráter interdisciplinar do STEM ou do STEAM, um conceito que envolve ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E para esse primeiro bloco, nós trouxemos a Sara, fundadora e mantenedora da ForC Bilingual Academy, e o Francisco, professor de STEM, também na ForC Bilingual Academy. E hoje nós vamos começar então com o Francisco. Você pode trazer um pouquinho das definições de STEM e STEAM para nós? Oi, Aline, tudo bem? O STEM e STEAM não são só uma sopa de letrinhas. Não é só ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, ou só ciências, tecnologia, engenharia e matemática. É uma aproximação pedagógica, a gente não fala que é uma metodologia que tenta criar situações interdisciplinares envolvendo principalmente essas disciplinas que foram citadas aí. Mas é um jeito diferente de você pensar o ensino e pensar a aprendizagem. Integrando essas áreas, de novo, ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, cada uma colaborando um pouquinho com o que é particular delas, para criar um aprendizado significativo mesmo, porque é algo feito na prática e a partir da investigação, da curiosidade. Tá certo. E aqui a gente prefere usar STEM, usar STEAM, usamos de forma... eu acho que aqui nós falamos de interdisciplinaridade. E quando nós falamos em interdisciplinar, nós estamos falando, olha, quais matérias nós conseguimos unir para ter conversas mais complexas, curiosidades mais interessantes, reflexões mais profundas. Quando nós olhamos a vontade de criar algo, quando nós queremos criar, isso é algo que faz muita curiosidade e muita vontade. Então, a STEM, para mim, é uma partida de estimular a criação, a resolução de problemas. E isso entra, eu vou precisar, dentro da minha resolução, vários elementos de aprendizagem. E aí, por quê? Eu quero motivar eles para aprender. Fazer ela real. Então, o STEM é um jeito de ficar real na aprendizagem, autêntica, e não uma coisa pré-concebida de alguém de fora por um motivo que não tem nem interesse e nem significativo. Então, quando eu falar, eu quero criar algo para resolver um problema, já parte de uma outro olhar pedagógico. Eu acho que é isso. Com certeza. Sim. E esse interesse do aluno não é muito sobre o que eu quero estudar ou o que eu quero aprender hoje, mas o que eu quero criar. Né? E daí vem o que nós, como professores, precisamos estimular para que ele crie. No nosso caso, eu acho que nós falamos não somente que quer criar, mas que problema que quer resolver, ou que contribuição que gostaria colocar para o mundo, não? E aí tem a parte da curiosidade que também, que coisa que eu gostaria entender melhor. Então, interdisciplinaridade, projetos, normalmente parte de que eu gostaria entender mais. E aí, parte do aluno. E aí nós somos como coadjuvantes, facilitadores, mas nós ajudamos a condução. Agora, quando vai STEM, normalmente nós vamos mais para criar e resolver um problema dos humanos. E por isso que a arte entra. Porque eu preciso comunicar, eu preciso entender. Eu não faço engenharia para algo que não é para o outro. Então, eu preciso pensar no outro. Né? Muito interessante. Inclusive na estética, que é uma de artes. E nós temos muito design, muito, especialmente agora com design, de apps, de tecnologia, de código. Posso acontecer muito bem como programar, mas eu não programo sem saber que eu vou criar para alguém. Esse alguém vai ter uma experiência do usuário.
Então, tem que pensar como que essa pessoa gostaria de ser entretido, ou envolvido, ou engajado. Sim. A gente pode falar também um pouquinho sobre como se aproxima o STEM da cultura maker, do aprendizado baseado no maker? Sim, com certeza. A gente estava até discutindo isso antes, né? Um se apoia no outro. A cultura maker em si é dependente da curiosidade, é dependente da vontade de se criar alguma coisa, da vontade de se resolver um problema. E isso é estimulado por uma cultura interdisciplinar. Se você tem aquela estrutura bem fechada que a gente tem na escola tradicional, é matemática, é ciências, é tecnologia, cada um trilhando o seu caminho, ninguém em nenhum momento se conversa, dificilmente você vai estimular a curiosidade de alguém. Agora, a partir do momento que você começa a apresentar tudo isso do jeito que acontece no mundo mesmo, do jeito que acontece fora das paredes da escola, você começa a estimular na pessoa a vontade de criar, a vontade de fazer alguma coisa. E é aí que você tem um ponto de entrada para toda a cultura maker, toda a possibilidade. Acho que a diferença do maker é a prototipagem. Então, nós não chegamos a calcular necessariamente ou chegar na engenharia. E talvez para o aluno, alguém que está incipiente nisso, vai falar, eu consigo criar uma prototipagem do que está na minha cabeça, muito mais artístico e emotivo. Depois eu vou ver se os outros acham interessante. Depois eu vou ver como eu crio de verdade. É aí que eu vou entrar na engenharia, na matemática, eu vou entrar em materiais, vou entrar em outros conhecimentos, não? Agora, essa parte de prototipar é muito interessante, porque tem a ver com não aperfeiçoar e depois errar. É como que eu vou movimentar com o meu aprendizagem e lapidando as coisas. E isso é algo super importante na engenharia, na criação e na vida real, não? Na vida complexa, nós não temos uma prova e falar tem certo e errado. Na vida real, em geral, tem muitos tons de cinza, não? Então, sim. Eu gosto muito de falar sobre a não linearidade do processo, né? A Sara trouxe aqui na nossa discussão antes de começar o episódio um pouco de das fases que a gente passa, né, com os alunos quando estamos trabalhando com o STEM, com o STEAM. A gente pode falar um pouquinho dessas fases e como elas voltam umas nas outras? Acho que você que definiu bem aquela hora do método científico. Você tem os dois lados do método científico, que é muito importante, que a escola realmente, no método tradicional, talvez usa muito pouco hipótese. Então, essa de criar hipótese é usar seus 5 sentidos e seus conhecimentos prévios e sua vontade para entender o mundo, né? Aí, depois eu vou criar algo, um experimento, para validar se isso é verdade. E aí, eu vou analisar e refletir sobre a consequência. Nessa hora, tem muito mais coisa descoberto pelo experimento que não dá certo do que pelo experimento que dá certo. E nós temos um problema, isso não é somente o Brasil, é o mundo, que as pessoas foram treinados para fazer experimentos que dão certo. Na hora que eles não conseguem completar a prescrição do experimento, ficam frustrados, em vez de refletir. Então, nós precisamos realmente aumentar as habilidades humanas de refletir sobre o nosso mundo. Então, eu acho que isso é um lado do método científico e algo super importante. Ao lado do maker e do STEM, nós estamos sempre partindo por investigar. Investigar, eu vou descobrir. Depois de descobrir, eu vou criar. Depois eu vou começar a refletir. Mas essa reflexão de não certo, de não óbvio, de não domado, de uma coisa mais selvagem, onde eu tenho que usar mais de meus conhecimentos, 8 inteligentes e 5 sentidos, e eu preciso colaborar com outros. O que você viu? Essa é a formação que nós precisamos para o século XXI. E outra coisa que eu acho muito bonita que acontece quando você começa a mexer com o STEM, com o STEAM, é que você fomenta no aluno a necessidade de revisão.
Sim. Então ele vai prototipar, ele vai criar, e a gente está muito, falo da minha geração, a gente está muito acostumado. Eu vou criar uma coisa, o que eu fizer tá ótimo, eu não preciso de revisão. Suficiente. Foi perfeito. Não, você estimula essa necessidade de sempre rever, melhorar, e nessa espiral, num determinado momento você vai sair para o produto final, mas seu produto precisa passar por algumas revisões, seja esse produto qual for. Eu acho muito bonito o que acontece aqui na escola, por exemplo, com o writing process. Eu fiz exatamente essa conexão aqui na minha cabeça, né? Que você tem um brainstorming, depois você tem um primeiro rascunho. E aí você olha para o campo das ideias do aluno antes de revisar aquilo que é estético, né? E a gente segue isso em outras áreas também. Eu acho que esse processo de PDCA, não? O planejar, o fazer, o avaliar e reavaliar. Exato. Isso é em tudo. Agora, isso que aperfeiçoar é super importante aprender. Sim. Porque não é somente revisar o que eu quero. Eu começo tanto com writing process, porque o outro, na escrita, na fala, o que é importante que o outro entendeu. O que eu quis falar, eu posso fazer a gramática perfeito, mas se o outro não entendeu, não foi legal. A mesma coisa com engenharia. Se eu faço algo que o outro não quer usar, foi legal, mas poderia ter sido muito mais legal se eu traz a colaboração de ouvir e escutar o outro. Então, eu acho que isso é bem importante na revisão, o outro. Exato. E do ponto de vista do aluno é muito difícil, num momento, num projeto STEAM, alguma coisa, você vê uma cena muito comum numa sala de aula tradicional que o aluno vai responder, ele se arrisca, mas a primeira coisa que o aluno fala é: olha, eu não sei se eu tô certo, mas deixa eu tentar. Parece que ele primeiro invalida a resposta dele, depois ele vai... E ele responde certo. Alguma pergunta que você faz, algum prompt que você coloca naquele momento. Mas quando ele está desenvolvendo alguma coisa, parece que isso some. Porque ele sabe que errar é parte do projeto, é desejável. É lógico que não é um erro, assim, por si só. É um erro calculado, é um risco calculado. Você erra para você poder voltar e melhorar. Então, isso meio que faz sumir essa insegurança do arriscar. Isso que eu acho legal do STEAM também. Acho que outra interessante é a percepções, né? Quando eles começam a trabalhar, especialmente com tecnologia, e colocar virtual. Qual a diferença do mundo virtual e materiais presenciais? Então, eu sempre falo para eles, olha, isso dá certo na máquina. Até os cores, os pantones, essa cor. Mas essa cor existe nos materiais que nós temos. Isso aqui, aí eles, no nosso caso, também colocam em situações de validações físicas. Mas isso é real? Quanto é real? Como que nós vamos saber que é real? Testando. Sim. Testando. Até a escala fica importante nessa coisa, porque o aluno às vezes desenha em algumas situações específicas. Ele faz um desenho no computador, ele modela alguma coisa. No computador tá lindo e tá gigante, ele tá achando que é um negócio imenso. E a gente tá falando de alguma coisa que de repente tem alguns milímetros. Aí que vem essa fala, tudo bem, você acha que tá funcionando? Tá, então vamos testar, vamos imprimir isso daqui, vamos colocar isso daqui para funcionar, vamos ver se vai funcionar mesmo. Mas isso é hipótese, não? Sim. Sim. E talvez na mente de algumas pessoas, quando a gente fala em STEM, em STEAM, venha muito a tecnologia realmente à cabeça. Mas quando a gente está conversando aqui, o que prevalece é o humano. Né? Exato. O pensar. O pensar, sim. E vocês já falaram um pouco, mas uma pergunta que eu tinha aqui era que diferenças vocês notam no engajamento e no tipo de aprendizagem dos alunos em comparação com modelos mais tradicionais? Que a gente já estava delineando, é uma coisa mais prazerosa para eles desenvolver um projeto, porque você tem desde desenvolvimento de software até criação de tapeçaria dentro do STEAM. Não é uma coisa fechada, não é só a tecnologia, não é só o digital. Quando a gente fala em tecnologia, normalmente a gente remete ao digital. Né? Então, é mais prazeroso, você já tem um engajamento automaticamente maior por isso, e é um engajamento autêntico, porque dentro de um projeto STEAM é quando você tem um aluno chegando para você no meio de um corredor falando: por favor, professor, me ajuda, como que eu resolvo isso daqui?
Que é uma coisa que normalmente você não vai conseguir num livro. Sim. Tô super interessante nessa fórmula, não? Penso que real aprendizagem com motivação e interesse, curiosidade, é uma aprendizagem que faz significado para mim. Da hora que eu tô com um problema que eu quero trabalhar, tudo e qualquer conhecimento para eu resolver esse problema está dentro. Ninguém está olhando se está no livro de química, se está na biologia, se está onde está o professor, nem o livro, nem a didática. Está como resolver. E aí o campo está aberto. Aí você vê gente de fato motivado. Sim. Então, o STEM não é só sobre as tecnologias ou as ciências exatas, é sobre integrar saberes, né? O que nós precisamos desaprender para tornar isso viável dentro das escolas. E é um pouco sobre essa conexão entre a escola e o mundo real que a gente vai falar no nosso bloco 2. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada. No nosso segundo bloco, a provocação é como trazer o mundo para dentro da escola. A Sara continua com a gente e trazemos para a discussão o Valdemar Batalha, que é engenheiro de formação e já está há algum tempo atuando com projetos STEM em escolas, certo? Correto. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Bom, eu me formei em 1975, engenheiro eletrônico pela Escola de Engenharia Mauá, e sempre procurei empresas de tecnologia, tá? A parte eletrônica, depois a parte também de produção, confecção de linhas de solda robotizadas, foi meu último trabalho por 10 anos, e sempre fui fanático por Fórmula 1. Né? Em 75, naquela época, Interlagos era uma bagunça total, né? E pilotos, segurança de box, os que trabalhavam com bandeirinhas de pista eram alunos universitários, e eram da FEI, da Faculdade de Engenharia Industrial. Um amigo meu me convidou um dia e falou assim, olha, tá faltando gente, você quer ser bandeirinha de pista? E foi a primeira corrida de Fórmula 1 que o Emerson trouxe para demonstrar que o Brasil poderia sediar a corrida de Fórmula 1. E eu fui bandeirinha na curva do Ferradura, que não existe mais desde que alterou. Foi uma experiência muito bacana, né? Até a gente teve um piloto francês que derrapou, veio na nossa direção frontal de sair pulando para todo lado, né? E daí para frente a gente continuou, né, lá em Interlagos, trabalhando com bandeirinha de pista, segurança de boxe, etc. E eu já era muito fanático por Fórmula 1. Eu acompanhava muito o Jim Clark, que era o famoso escocês voador. Infelizmente faleceu num acidente também. E aí fui trabalhar, acompanhando corrida sempre, né? E quando eu me formei, eu falei, bom, e agora, né? O que eu faço? Né? Então, uma das ideias que a minha esposa, psicóloga, falou, por que você não tenta aplicar o teu conhecimento para jovens? Por que você não tenta passar alguma coisa para a sociedade? E por coincidência, em 2013, quando eu me aposentei, me apresentaram o F1 Schools. Eu fui na final mundial de Austin, no Texas, gostei, né? Conversamos com o responsável mundial e, ok, vamos fazer no Brasil. Em 2014 foi o primeiro projeto que a gente fez. A Forsee já estava conosco naquela época com uma equipe, a Sara levou uma equipe. Vou contar rapidamente uma coisa engraçada, né? Eles foram de ônibus. E eu sei que no trajeto Bauru-São Paulo, a Sara pegou os alunos, levou lá para o fundão do ônibus. Né? Para quê? Para treinar a apresentação verbal. Né? Foi falando até que desse 10 minutos, que era o limite de tempo. Então, assim, boa parte da viagem eles fizeram treinamento para participar da competição. E eram alunos muito jovens, né? Isso marcou muito a gente, assim, o desempenho deles. E daí para frente, falei, é isso que eu quero. Né? Tem Fórmula 1, eu posso passar conhecimentos, eu vejo um feedback, um retorno muito interessante dos alunos, né? Eles abraçam o projeto de maneira muito legal. É uma coisa diferente, né? Naquela época, então, né? Em 2014, você fala STEM, né? Bem novo. Nem se falava isso, né? Então, eu falei, é isso que eu quero. E aí eu me dedico desde lá, né? A gente está ampliando com outros projetos na área, carrinho de papel, categoria Development, para mais novos, e trabalhando para ampliar o projeto no Brasil. Mas, assim, acabei me identificando, muita gente fala assim, um engenheiro que gostou de educação, né? É mais ou menos isso. Vejo muita conexão com a história da Sara, né? Assim, então, o que você enxerga no mundo do trabalho e da inovação que falta na escola e que a gente tem tentado trazer? Porque tudo. A escola é uma coisa interessante, porque ela é cheia de regras do passado, de burocracia, de grade escolar, de tudo.
encaixa disciplina, ordem do professor, ordem para tudo. E essa ordem, de uma certa forma, ela inibe a criatividade, ela inibe alternativas e soluções. Então, uma das coisas que eu tenho falado aqui na escola é que a escola tem que viver no mundo e o mundo tem que entrar na escola. Então, a Fórmula 1 é uma coisa interessante, porque como batalha, ela dá curiosidade a muitos alunos. Eles querem ver coisas de velocidade, querem saber como criar as coisas. Então, esse interesse é natural. Então, quando você traz isso, que é algo que eles veem no mundo, por dentro da escola, isso tem a ver comigo, é o meu gosto, é algo que eu tenho curiosidade. Então, agora, pode ser, como nós já fazemos projetos sobre desenhar algo que tem a ver com lixo na cidade. É um problema que as pessoas... Vamos despertar um problema que temos. Como que nós podemos resolver? Então, olhar a cidade, a sociedade e dar curiosidade, porque aqui na Forsee nós estamos muito na cidadania também. Sim. E colaboração e pensamento crítico. Então, todo esse trabalho é trazer ideias do mundo real para que a escola, de fato, está vivendo, experienciando e não preparando para um dia lá na frente. Isso não é muito interessante. Isso, eu acho isso muito interessante do projeto do STEM Racing, que os alunos, eles são realmente protagonistas do que eles estão fazendo. Eu falo que eu acho muito legal olhar na camiseta deles, o nome deles é gerente de projetos, engenheiro, né? Isso é muito legal, porque eles realmente se tornam aquela função que eles se colocaram, né? Você pode contar um pouquinho como funciona o projeto? O projeto é uma escuderia de Fórmula 1 que, na verdade, é uma startup, né? Então, eles têm que definir funções, né, cada um. Essas funções não são congeladas. A gente teve vários casos de mudança. Falei, não gostei, né? Tivemos a casa de meninos, 3 meses de engenharia, falou, odiei engenharia, eu tenho certeza que não é isso que eu vou fazer na vida, eu quero ir para a administração, né? E o marqueteiro que queria ser engenheiro, né? Então, assim, e é muito bacana, inclusive, tem uma entrevista da Mariana Becker em 2023 em Singapura com alunos da Forsee, em que ele começa falando assim, olha, eu queria participar, só tinha vaga para cuidar de mídias sociais, essas coisas, não era a minha praia, mas tudo bem, eu queria estar na equipe, então eu entrei e me passaram a responsabilidade de ser o designer gráfico. Ele falou, eu amei, é isso que eu quero de profissão, é aí que eu vou seguir, né? Então, acho que o projeto, ele dá essa oportunidade de você escolher com quem você se identifica, validar se é isso mesmo que você quer, né? E é um baixíssimo risco, né? Um projeto de ambiente controlado. Se você não quer ser engenheiro, você muda, não tem problema, né? Ninguém vai penalizar você. Então, você tem essa experiência, você trabalhar em equipe, né? Uma coisa que eu falo muito para as escolas é o seguinte, e está um pouco em linha com o que a Sara falou. O projeto, ele tem regras bem claras e definidas, né? Ele é uma diretriz para o que você precisa fazer. Mas as diretrizes não são amarras. Tem um grau de liberdade enorme dentro dessas diretrizes, né? A diretriz tem que ter, porque é um projeto mundial, você vai comparar a sua equipe com mais 79 equipes agora no Mundial, você tem que ter uma base comum para todo mundo, para você ter uma comparação justa. Mas dentro dessas regras, a equipe é livre para fazer o que ela quiser e como ela quiser, né? Então, eu acho que isso estimula, que eu falo assim, é trazer essa parte de criatividade, liberdade de ação. E no Brasil, a gente criou o projeto social, que é um pouco o que a Sara falou também, que isso não tem no resto do mundo, né? Fala assim, vocês também têm que entender o que é ser cidadão. Então, vocês vão numa comunidade, entendem qual é a carência e a necessidade, descrevem um projeto, estruturam um projeto, implementa junto com a comunidade, porque quando os alunos saírem do programa, a comunidade tem que continuar sozinha para não perder aquele benefício. Não é você fazer um projeto social para ganhar nota e depois você vira as costas. Não é, isso não é cidadania. Isso é sem vergonhice mesmo, né? Isso aí é uma coisa muito ruim. Já aconteceu, né? Já aconteceu, infelizmente. Então, é um projeto que proporciona esse grau de liberdade. E você falando do mundo externo e do mundo interno. Esse projeto, se os alunos que queiram fazer o projeto dentro das 4 paredes da escola, eles não fazem. Não conseguem. Porque também não é obrigação da escola dar aula de aerodinâmica, túnel de vento, mídias sociais de maneira profissional, não, né? Gestão de projeto, não é função de nenhuma escola. Mas eles têm que buscar especialistas para se apoiarem. Então, ok, faculdade, onde eu vou usinar o carro? Vai falar com o especialista da usinagem para entender o design do carro, já sair um design que seja manufaturável. E não perder tempo projetando um carro que depois você não consegue fabricar, né?
Então, esse conceito de unir engenharia com fábrica já começa ali. Impressão 3D. Tolerâncias, é um erro muito comum no começo. Projetei o carro. Sim, mas a máquina tem tolerância, a máquina não é 0,0. Puxa vida, o carro ficou fora. Então, você não conversou com o especialista antes? É a mesma coisa o marketing, né? Como é que eu vou fazer meu marketing? Como é que eu vou me apoiar? Então, é bastante comum. Começou muito esse movimento na parte de engenharia, com faculdades, pessoas especialistas, Embraer. Foi também para outras áreas. Marketing, por exemplo. Tem várias equipes que acabam se conectando com youtubers, blogueiros, influencers. Qual é a melhor maneira de eu bombar na internet? Né? Então, sim, são os alunos procuram os especialistas fora da escola para poder enriquecer o seu projeto. Né? Eu acho que é isso a coisa mais importante que a gente faz. Sim. Aqui na escola, os professores já têm um papel de facilitador de projetos. Então, os alunos sabem vir e perguntar. E isso, advocacy, na liberdade de eu procurar minha curiosidade dentro da escola ou fora da escola. E muitas vezes eu falo, gente, aqui dentro ninguém está sabendo. Onde mais que nós temos recursos? E essa pergunta é uma pergunta super importante para a vida real, a vida da empresa. Onde estão meus recursos? Meu recurso não é um livro dado, não é um problema dado que eu vou resolver. Eu vou achar os problemas no mundo, eu vou ter curiosidade de resolver coisas e eu vou ver recursos. E isso, eu acho que na Fórmula 1 eles correm atrás com muita iniciativa. Não é somente liberdade, ela estimula a iniciativa. E aí, nosso trabalho como escola é amparar eles, como ligar para alguém. Sim. Como fazer um orçamento? Quanto custa? Quanto tempo para você vai comprar uma coisa? Quanto tempo vai levar para chegar aqui? Vai ser importada? Tem tarifa? Não tem tarifa? Como que faz? Eles aprendem o mundo fazendo isso. E isso me parece muito com realmente trazer o mundo para dentro da escola. Então, quando você fala que existem diretrizes para o projeto, muitos dos projetos que eles vão fazer no trabalho da vida deles, eles vão ter diretrizes que precisam seguir. Né? Então, qual é o trabalho? Entender essas diretrizes, qual é a minha liberdade dentro disso e quais são os meus recursos. As diretrizes do mercado, às vezes, são diretrizes de engenharia, de que, olha, se você passa certas coisas, pode ser problema de segurança. Sim. Então, muito da Fórmula 1, até Fórmula 1 Schools foi mudando até de colocar segurança e não só velocidade dentro do projeto. Então, eles começam a ver. Porque as diretrizes, às vezes, não são dados no mundo real. Nós temos que encontrar o que é bom para o outro. Agora, podemos, com ética, hoje nós falamos da ética, pode tudo? Pode, deve. Então, eles também têm que fazer, vamos gastar mais tempo no projeto social. Quanto tempo? Vai dar continuidade depois que nós saímos? São perguntas éticas. Que também não é... Você fala de STEM, logo que você faz um projeto que está no mundo, tudo do mundo real entra no conceito. Não é fechadinho, não. Sempre tem algumas esticadinhas. Olha, tem diretrizes, mas não é amarrado. Sim. E aí isso nos leva à próxima pergunta que a gente tem aqui na nossa pauta. Como a gente faz o STEAM um projeto que não seja isolado? Ele não é um projeto isolado, né? Ele não tem essa característica de ser um projeto isolado. Quando ele é um projeto isolado, muito provavelmente ele é pouco de STEAM. Eu não sei se é a palavra isolado, mas quando ela fica, eu acho que é objetivo. Eu faço esse projeto para uma nota, de cara ela não é interessante. Sim. Eu faço esse projeto porque eu quero ver a minha mentalidade, a minha criatividade acontecer na verdade, nossa, aumenta totalmente. Não é conseguir uma resposta certa para alguém te dar uma nota. Você tem diretrizes, mas é muito criatividade. Então, eu acho que o isolado também é para que serve e para quem serve. Se só serve para uma coisa que é externo a mim, ela é pouco motivante. Exato. Eu acho que a gente vai olhar dos dois lados. O isolado na escola, parte como a Sara falou também, assim, como são várias
categorias, né? Engenharia, marketing, etc. E tem também o seguinte, né? Quer dizer, professores se envolvem, né? Por exemplo, português. Eles têm que fazer postagens, esperar postagens corretas em português, né? Engajantes, né? No nosso caso, na categoria Professional, que é onde a Forsee também compete, portfólios, apresentação para os juízes e o stand, o pitch, tudo em inglês. Então, também a questão da língua inglesa também é estressada, né, nesse projeto. Então, você envolve várias artes. Pessoa de arte, vamos criar um logotipo, a importância das cores, que cor que faz sentido para o propósito dessa escuderia, para o nome e para o propósito que foi escolhido. Não é qualquer cor, né? Senão você também perde pontos, porque o juiz, peraí, né? Você está querendo falar que é uma empresa de velocidade, que geralmente é vermelho ou amarelo, você colocou azul claro. Isso é tecnologia, empresa de alta tecnologia, né? Então você também tem que entender isso. Então você abrange várias áreas da escola. E tem a questão que eu falei de você sair da escola também. Então, o termo isolado aqui, na verdade, ele vai para o mundo. Né? É o jeito, porque senão ele não vai ter um sucesso final no projeto tão bom quanto se ele deixar de procurar especialistas. Então, acho que nesse sentido, ele é integrado na escola e na comunidade. Sim, certamente. Educar para o mundo exige ir além dos muros da escola. Como tornar o currículo mais conectado com os desafios contemporâneos? Acho que a primeira coisa é aquilo que é contemporâneo, aquilo que é real, ela aparece onde? Nós, como professores, nós temos que ter um trabalho de apresentar desafios, apresentar algumas reflexões, estimular algumas ideias que estão fora. Se nós seguimos somente aquilo que é pré-concebido num livro, muito raramente que ela vai ter alguma coisa significativa para o aluno. Então, nós temos que ver onde que parte é interesse. Então, na escola, eu vejo que se eu estimulo reflexões dos alunos, logo eu estou estimulando a curiosidade deles. E logo eu tenho que dar espaço para eles escolher que parte dessa curiosidade eles gostariam de investigar, aprofundar. Posso dar diretrizes. Olha, disso, aqui na escola, nós falamos, quero que vocês escolham uma curiosidade baseada nesse tipo de problemático. Vocês têm que X horas para trabalhar, vocês precisam fazer quantidade de pesquisa, precisamos ter fontes, você precisa escrever algo para os outros, precisa fazer um projeto criativo para mostrar para seus colegas o que você entendeu, a comunicação de que você aprendeu, o que realmente você aprendeu, você vai ver nessa hora. Só que é diferente de falar para o professor, falar para os seus colegas, vai falar para os pais, vai falar para o outro. Isso supera as paredes da escola e mostra algo real. Então, às vezes, são coisas pequenas. E fala, olha, não fique nas quatro paredes, não fique dentro de uma sala só, ela vai para os outros. Isso já abre caminhos, não? Sim. Como uma pessoa que está envolvida com diversas escolas, que dicas e que ideias você pode dar para que a gente extrapole os muros da escola mesmo? A gente tem que segmentar um pouquinho, né? Escolas públicas, né, e escolas particulares e SESI têm condições diferentes, né, têm histórias diferentes. Então, existe muito mais restrições em escolas públicas, geralmente, para esse tipo de coisa, né? Não só por questão financeira, mas também pela cultura de uma escola pública. Abraçar um projeto desse é muito diferente, é uma coisa quase chocante, muitas vezes. E você vê que tem 2 professores que são líderes, que se colocam, mas eles são ponto fora da curva, né? Para outras escolas públicas particulares e SESI, o ponto principal que eu sempre bato na tecla é o seguinte, é o mentor. Começa pelo mentor. O mentor não vai fazer nada, não vai projetar o carro, não vai fazer o marketing, não vai fazer nada. Mas ele é a pessoa que está por trás, que faz, como a Sara falou, a gente sempre fala nesse projeto, um bom mentor, ele responde pergunta com outra pergunta. É a mania de psicólogo, nunca dá resposta, né? É pergunta com pergunta para provocar o aluno chegar numa resposta, que pode estar errada. Ele vai perceber em certo momento e depois ele vai ter que corrigir, que faz parte da aprendizagem, né?
Isso é o gargalo hoje, né? A gente está começando a fizemos já com o pessoal do SESI um evento com 76 professores, capacitação dos professores para serem mentores. A gente não ensina eles a mexer no computador do CAD, nada disso. Mas fazer perguntas, como controlar, como acompanhar a equipe ao longo do projeto, porque projetos como esses, essa metodologia você não encontra em muitas escolas, infelizmente, né? Então você passa um passo para trás. É como pegar o livro que o Francisco mostrou, né? E a gente está divulgando esse livro, inclusive nas escolas, porque eles não têm nenhuma base para partir, né? Então hoje esse é o gargalo. Os alunos não são o problema. Os alunos se atiram no projeto. Não interessa se é uma escola pública, se é uma escola de altíssimo ticket médio, não interessa. Eles vão, eles buscam, eles se interessam, mas muitas vezes eles não têm o incentivo interno, né? E quando eles têm uma barreira e precisam de uma solução, depende do tipo do professor, eles param. Às vezes tem um lado do mentor, de saber fazer esse diálogo. O que eu vejo que é um bloqueio, e é um trabalho que nós fazemos aqui dentro da escola, é que o professor não tem que saber tudo. O professor foi ensinado que o poder do conhecimento é no lado do professor. O professor é o mais importante na sala de aula e nós mudamos o eixo. Nós colocamos que o aluno é mais importante e sua curiosidade. Isso desestabiliza os professores, porque eles falam, mas se eles fazem uma pergunta que eu não sei a resposta, eles estão indo para coisas que eu não sei fazer o orçamento, nunca comprei uma coisa, nunca vi logística, não sei materiais de engenharia, não conheço nenhuma empresa que tem uma máquina 3D. Onde e como que eu, professor, acho recursos? Então, o professor fica bastante receoso desse papel. Aí nós temos que encorajar, falar, olha, se coloca junto nessa busca. Vamos falar, que mais que nós podemos pensar? Quem são outras pessoas? E aí, claro que o professor deveria saber, vamos ligar para uma faculdade, vamos falar que tem pais de alunos que talvez conhecem as pessoas, mas esse é um papel totalmente novo para o professor. E aí a pergunta, a escola permite a advocacia do aluno e do professor fazendo essas perguntas? E aí, é com essa pergunta que a gente fecha o nosso segundo bloco para começar o nosso terceiro, que vamos falar sobre como implementar o STEM dentro das escolas. E chegamos ao terceiro bloco do nosso podcast e trazemos para discussão Juliana Storniolo, diretora da Farsi Bilingual Academy, e continuamos com a Sara. Eu vou trazer para vocês um dilema, já que temos poucos a resolver aqui, tá bom? Então, recebemos um dilema de um ouvinte. Trabalho na coordenação de uma escola que começou a implementar o projeto STEAM. Alguns professores se empolgaram, outros estão inseguros ou dizem que não tem tempo para mudar a forma de planejar. Sinto que a proposta ainda não virou uma cultura. Está mais em algumas ilhas. Como envolver toda a equipe e criar uma mudança que seja coletiva e consistente? Vamos lá. Quem começa? Bom, como a gente adora um dilema, né? Eu acho que a primeira coisa é pensar assim, realmente a cultura, ela não se constrói por decreto. Então não vem de repente, olha, a partir de agora a gente vai ter que trabalhar inovação. Isso vai chegar a uma fala, mas realmente não vai acontecer na prática. Então, é pensar como transformar essa cultura. Essa fala dos professores pode ser verdade. Pode ser que ele realmente precisa de uma reorganização do tempo, que ele não tenha tempo. É comum quando... Porque a inovação, ela não é... Eu sempre, né, a gente tem falado bastante sobre isso. Assim, a inovação não é uma mudança de prática, ou inserir tecnologia, ou inserir algo. Ela é uma mudança de mentalidade. Então, para mudar a cultura, é mudar pensamento, modo de enxergar as coisas, modo de pensar sobre aquilo. E isso vai se fazer com um propósito compartilhado, né? Qual é a discussão? Mas por que nós fazemos isso? Ouvindo os dilemas realmente dos professores, porque se eu digo e falo tem que fazer, não consigo. Por que a gente não consegue? Então, por que você acha que isso é importante? O que isso vai mudar na experiência do seu aluno? O que vai mudar para o seu aluno? Por que nós estamos decidindo fazer dessa maneira?
E o acompanhamento, um ritual assim, consistente mesmo. Mudança de mentalidade, olhar para a cultura, exige a presença da liderança, exige paciência, mas realmente olhar para as práticas de modo diário. Exige uma organização do tempo do professor de modo diferente. Então, para a gente conseguir realmente que aquilo aconteça com uma maneira planejada, então nós estamos falando assim de STEAM. STEAM, eles têm que planejar para que isso aconteça de modo... Tem que ser colaborativo e isso a escola também tem que permitir espaço para que aconteça. Então, nós estamos falando realmente lá. Primeiro, quero implementar algo, eu preciso lembrar que se eu estou implementando algo que é novo para a escola, eu preciso de uma mudança de visão, de lente, muitas vezes dos professores. Então, eles precisam saber o porquê e precisam de apoio para que isso aconteça. Então, a gestão tem um papel muito importante na implementação de projetos. Acho que a gestão na escola como um todo, porque nenhum projeto mudando o eixo do professor ser o detentor da informação e ser preconcebido que vai ser dado dentro de uma sala de aula, dentro de um grade, dentro de uma disciplina, tudo encaixotada, para falar, não, nós vamos ter um projeto onde nós vamos estimular a iniciativa dos alunos, onde esse caminho pode levar caminhos diversos, incertos, inovação, muita incerteza. Como que nós conseguimos acolher o professor nesse trajeto e os alunos? E os pais também têm que falar. Então, uma comunicação de todo mundo que está nesse projeto, como que nós vamos acolher? Então, aqui, nós temos uma fala que nosso trabalho é para o aluno. E é para o aluno não tirar nota. É para esse aluno se projetar em 2020. Não, 2020, em 2050. Então, como que vai ser a vida desse aluno? E o que nós fazemos hoje que não é preparar para essa vida? É fazer hoje coisa que tem a ver com essa vida de 2050. Se nós estamos falando que a maior parte do nosso tempo é feito preconcebido de um livro, uma didática que é do século passado, certamente nós temos que falar, vamos achar espaço para inovação. Agora, se a escola não enxerga isso, fica muito difícil. Agora, tem coisas básicas e práticas. Esse projeto vai levar a vários caminhos. Se alguém da tesouraria, alguém da administrativo pode ajudar, também vai ajudar. Os líderes vão ajudar? Vai. Tem tempo e espaço para isso? Onde que vai ser a sala de projeto? Não tem espaço. Todos os espaços já estão dentro da grade. Onde? Então, coisas básicas. Onde vai acontecer? Onde eles têm? Posso sair da escola para buscar um novo recurso? Então, nós temos conversa com os pais. Os alunos podem sair da escola? Podemos ter essa saída administrado? O professor pode sair? Buscar alguma coisa? Não. Se passa aqui o cartão, está aqui dentro serve. Lá fora não está na hora. É coisa básica, mas falando, não, está buscando recursos, está trabalhando. Agora, quanto tempo que o professor tem que está dentro da sala de aula com o aluno e quanto tempo tem para o projeto e para o planejamento? Aqui nós temos uma porcentagem razoável do planejamento. Porque o planejamento requer ligar, correr atrás das coisas, falar com pessoas. Tem professores em algumas escolas que não tem nenhuma hora que daria para falar com gestão, de planejar um projeto. Então, tem coisas assim, por mim, tempo é razoável. Então, alguém que vai cuidar do projeto, STEM, tem que ter um tempo fora da sala de aula para planejar, coordenar, articular. Que eu falo, tem que saber articular. Você vai articular com gente na cidade, você vai articular com o pai, vai articular com o aluno, você vai fazer várias coisas, porque, em geral, essa mentora ou mentor, essa é uma pessoa que ajuda o aluno chegar nos recursos que eles estão buscando. E o recurso não é eles. E esse é um papel muito diferente.
E exige mais gente, mais colaboração. Não vai fazer sozinho. É inviável fazer um projeto STEM sozinho. Articular é uma palavra muito importante, né? E é uma habilidade que a gente consegue ensinar os alunos se nós, como professores, também nos colocamos à disposição para aprender essa habilidade. Advocacia, eu entender, ter iniciativa de ir atrás, de pedir que eu preciso. E que eu preciso, eu consigo entender que a outra pessoa não consegue imaginar que eu preciso. Eu tenho que ir à busca. E aí articular você vai falar com várias pessoas, porque quando eu quero uma coisa no mundo real, que não está dentro do normal da escola, as pessoas dentro da escola talvez não sabem a resposta. E eu achei um ponto que você trouxe super importante, que assim, eu preciso ensinar o aluno a articular, eu só vou poder articular se eu sei fazer isso, né? Pensando no dilema que foi trazido, tanto o fato de você ter professores que estão inseguros com isso, professores que se animam e professores que falam que eu não tenho tempo, é importante que a escola toda também, promova situações em que os professores experimentem isso. Então, que aquele que está super empolgado e que tem algo, ele possa expor, ter momentos em que ele partilhe isso com os outros professores, que os outros professores possam colocar as dúvidas deles, porque esse sentimento do professor que está inseguro, ele é real. E se a gente consegue proporcionar um espaço de troca com aquele que está super empolgado e às vezes está um pouco mais avançado neste modo de pensar, eu acho que é um ponto... já vem da cultura de colaboração e nós conseguimos daí que o professor perceba também quais são as inseguranças das outras pessoas e a razão de fazer isso. Então, esse ponto é algo que eu sempre tenho pensado muito, né? Como assim? A gente tem que trazer para o momento do professor a vivência dos nossos alunos, porque senão ele não consegue vivenciar isso com os alunos e trazer. Então, a gente tem uma experiência de como trabalhar em grupo. Não é fácil trabalhar em grupo, né? E aí eu tenho pensado assim, mas se o professor não souber trabalhar em grupo, os nossos alunos não vão conseguir ensinar a trabalhar em grupo. E a gente tem tido experiências interessantes nisso, de realmente trazer vamos então fazer as situações em grupo, e nesse grupo você tem que decidir qual é o papel de cada um, quais são as nossas normas de combinado, que qualquer projeto precisa ter. E aí, a hora que o professor vivencia isso, ele percebe muitas vezes assim, realmente não é fácil a gente entrar num acordo. Então, acho que trazer a experimentação do STEM para o professor e realmente vivenciar em conjunto aí as inseguranças e as seguranças, né? Acho que faz muito sentido nessa formação de uma cultura de inovação. Isso que vocês trouxeram sobre abrir tempo e espaço é muito importante para a gente repensar realmente a prática. Então, eu acho que uma das grandes preocupações dos professores quando falamos sobre implementar novas formas de se fazer mas e o currículo? Eu acho que e isso volta muito na fala da Sara, né? A gente não está formando para 2020, a gente está pensando em 2050. Mas e o currículo? É uma questão do poder e controle. Então, se nós falamos em cultura da inovação, a escola talvez é um dos lugares que tem mais desafios para essa cultura, porque ela é muito programado, pré-concebido. E isso é o oposto de uma cultura da inovação. Então, o que a Juliana traz de colaboração. A colaboração vem porque existe incerteza. E quando entra incerteza, nós vamos à busca de soluções. Isso não é exatamente a forma tradicional de pensar na escola, não. Eu não estou à busca, eu estou te dando. E você vai me mostrar para mim. Você devolve para mim o que eu te falei. Mas não é isso que estamos a buscar. Agora, é super importante que a Juliana traz de que os obstáculos dos professores é medo. É não sentir que eles são capazes para isso, não sentir que eles têm espaço e acolhimento se eles erram, a como sentir da zona de desconforto, de não saber tudo. Porque eles foram treinados para saber tudo. Então, da hora, como que eu treino para isso? Como eu trabalho na equipe de verdade? Quando eles fizeram isso? Então, nós falamos de coisas do século XXI, que é importante no mundo real, mas o professor não teve esses exemplos. Então, formação do professor
passa para experienciar isso. E um ambiente que acolhe isso e acolhe os erros. Exatamente. E assim, a gente lembra que quando fala de currículo no Brasil, nós falamos muitas vezes, as pessoas pensam no currículo de modo fragmentado. Né? Então, como se o mundo fosse dividido em caixinhas. A Sara tem lá nas palestras um slide que a gente fala, o slide das caixinhas, para mostrar assim, na tentativa de domar demais o mundo que é selvagem, né? A gente coloca em caixinhas de disciplinas. E o mundo não é assim. E os projetos STEM, eles não têm como ser assim. Então, também, o desafio de pensar assim, agora eu vou ter a disciplina STEAM, ou essa disciplina onde vai ter, é um desafio para essa questão do currículo. Porque, na verdade, eu sempre lembro assim, virou moda de uns anos para cá, falar do maker no currículo e tudo mais. Porém, a gente, há 17 anos, tem maker na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, na escola toda, porque a gente faz centros com blocos, com construção, com discussão. Então, assim, pensar que tem que ser uma disciplina para STEAM leva a essa preocupação do dilema, que é uma ilha, né? Ela falou alguma coisa assim, uma ilha de inovação. Então, realmente, é um desafio trazer para o currículo, mas olhando para o currículo como um todo, como todos estão envolvidos nisso. E vai além, pensando com uma intencionalidade pedagógica mesmo, porque senão corre o risco dos projetos de STEM virar uma atividade criativa. Que a gente fala é hands-on, não minds-on, né? E esse é um risco, porque é bonito, é legal, mas não é só porque... É artesanato. É artesanato, é. E ele não é importante só porque ele é legal, e que é bonito, e que ele é criativo, e sim porque existe conceitos ali, eles estão ligados a conceitos, o professor precisa ter claro quais são os conceitos que estão discutidos ali, e muito mais, porque vai aparecer aqueles que são os principais e outros que estão à borda disso, né? Para poder saber puxar o pensamento, para poder avaliar realmente se estão alcançando aquelas competências. Então, são muitos desafios mesmo que precisa, de novo, trazer na cultura, tanto no discurso da escola quanto na prática, né? Na cultura vivida e na cultura falada, nesse aspecto escolar. Falar de currículo de uma maneira fragmentada impede, muitas vezes, a cultura de se tornar uma cultura interdisciplinar e com ensino. Sim. Aqui uma das perguntas que nós tínhamos na pauta e que vocês já trouxeram grandemente aqui na nossa discussão, como garantir que essa cultura não fique restrita a uma ou outra sala, mas que esteja viva na escola toda, né? Então, é uma reflexão, como a gente falou, né? A gente responde uma pergunta com outra pergunta, é uma pergunta que tem que estar realmente na nossa mente, né? Então como que eu mantenho isso vivo? Como que eu consigo trabalhar com o outro? Mas eu acho que é natural que algumas pessoas vão mergulhar mais nisso. Aquilo que a Juliana traz e que é importante, que em algumas escolas, em alguns ambientes, quando alguém tenta fazer algo novo, os outros se sentem incomodados. Porque falam, logo vem para mim. Ou essa pessoa quer aparecer. Como que nós podemos ter um respeito, uma generosidade e humildade, eu acho que são as palavras, de ver que alguém está indo à frente, mergulhando, e eu vou aprender com essa experiência, e que eu vou apoiar essa experiência do outro sem ser incomodado. Então, é uma coisa bem socioemocional, não? Porque as pessoas veem essa mudança e falam, então, se eu não estou fazendo, o que está errado comigo? E muita gente fala, não tem nada errado comigo, deve ser com eles errado. Então, nós temos que trabalhar essa comunidade, uma cultura de inovação, uma cultura de crescimento, um mindset de aprendizagem mesmo. E é curioso falar que, às vezes, o professor não tem a cultura da aprendizagem. Tem a cultura de melhorar e mergulhar em sua matéria. Mas a aplicabilidade de sua matéria na matéria do outro ou no projeto, talvez não ver as ligações. Então, isso é onde nós temos que trabalhar a cultura. O STEAM, o STEM, trabalhar com projetos, trabalhar com maker, exige uma escola que coopere, planeje junto, avalie processos
E então, o que gestores e professores precisam desaprender para construir essa nova mentalidade? Eu vou pedir para você, Sara, uma provocação para os gestores e professores. E aí, para você, Juliana, eu vou pedir um acolhimento, uma dica para fechar esse nosso bloco. Eu acho que aqui que vem em mente tem a ver com avaliação de qualidade, tem a ver com um trabalho bem feito. Então, a pergunta é, se o jeito que nós estamos ensinando do passado tradicional facilita a avaliação, mas talvez não é a direção que nós temos que fazer, como que eu posso medir a qualidade de coisas mais abertas? Parte do trabalho é com rúbricas de qualidade, como o Batalha falou, de dar algumas diretrizes de entregas, mas eu preciso abrir de que a forma de avaliar um processo não é a forma de avaliar uma disciplina numa caixa que é domada e não selvagem. Então a provocação é que não é só uma mudança. Eu vou dizer o seguinte, primeiro, retomar o que a Sara falou, é comum que tenha quem goste mais de fazer, que vão ter líderes que vão puxar esse olhar, mas calma, não precisa mudar tudo de uma vez. Para a gente fazer mudança, é importante começar, dar o primeiro passo, ver por onde eu posso começar. E mudança não é algo que vai acontecer de uma hora para outra, ela realmente é mudança de cultura. Ela vai precisar de consistência, paciência e tempo. Então, a minha dica seria, começa de algum lugar pequeno para crescer, ou médio que seja, mas cuidado para não querer fazer tudo de uma vez, e organiza o tempo para isso, começando de uma maneira... Começa por onde você consegue começar. Certo. Então, nós tivemos um primeiro bloco aí de bastante definição, falando sobre a interdisciplinaridade, do caráter interdisciplinar do STEAM. Nós tivemos um segundo bloco com exemplos do mundo real para dentro da escola e da escola para o mundo real. E nós fechamos aqui com algumas palavras sobre a implementação do STEAM dentro das escolas. Agradeço muito a participação de vocês. E você, ouvinte, você tem alguma experiência que gostaria de compartilhar conosco? A gente gostaria muito de ouvir. E se você tem algum dilema para os próximos episódios, nos mande também. Obrigada!